Tudo bem, agora estamos com o Conrado, diretamente. Olha o Conrado, ó. Conrado já está aí, depois de ter falado com o Marcelão, ter falado de corrida, ter falado de produto, ter falado de venda, vamos falar o quê? O que vocês querem perguntar para o nosso querido Conrado que está aí agora com a gente? Meu querido Marinho, manda bala. Bom, Conrado, primeira pergunta que a gente pode propor aqui para a gente dar início é... Confesso que ainda não tinha desenvolvido uma específica, mas eu queria só um panorama aí da semana, porque foi uma semana mais monótona, né, do que as outras, né? Mas eu queria, enfim, em Brasília, quando tá tudo em paz em Brasília, é sinal que tem algo ruim sendo gestado. Qual é a tua opinião em relação à nossa capital federal no momento? Alguma coisa que salta aos olhos? Não, os grandes dados que a gente viu durante essa semana aí, primeiro a morte do Maradona, vocês já comentaram, né? O Sami também falou da abertura aí, 384 mil vagas de empregos no Brasil, ainda pior por conta da pandemia, ainda não voltou aquela pujança que nós tínhamos antes, mas já é um bom indicativo dos últimos 29 anos aí, como a gente já viu. Agora, o dado mais importante que a gente viu nessa última semana, cara, por incrível que pareça na minha visão, foi essa tecnologia adotada aí pelo governo federal e pelas instituições, né, do rastreamento da madeira brasileira, para a gente saber onde é que essa madeira clandestina do Brasil acaba indo parar. E esse dado aí me parece ser bastante significativo, porque casualmente a grande maioria dessa madeira aí acaba sendo destinada à movelaria e a outras utilizações exatamente naqueles países que condenam o desmatamento ilegal no Brasil, né? A França é uma delas, a Alemanha é uma delas, alguns lugares da Escandinávia também. Então, para mim, essa aí foi uma grande medida adotada pelo Brasil, porque fica claro que as pessoas gostam tanto da Amazônia que acabam levando a nossa madeira clandestina para os seus países também, né? Ele fez muito bem, não só questionando, afastando, né, o ataque aos países, mas sim as empresas e as pessoas físicas que consomem essa madeira. Acho que isso aí foi uma grande vitória aí do Brasil, né, nessa grande guerra de narrativa acerca da proteção do meio ambiente e da proteção da Amazônia. Porra, Conrado, quero fazer uma pergunta para você aqui, professor Olavo de Carvalho. Tenho certeza que o senhor já leu muito livro meu, porque tem uma inteligência exacerbada, tá certo? Agora eu quero saber o que você achou de que eu pedi a renúncia do presidente, porque não consegue cuidar nem dos seus fiéis amigos, porra. Queria saber de você, você acha que eu tô certo ou tô errado? Porque o Olavo sempre tem razão, porra. O professor Olavo de Carvalho tem uma grande prática aí na vida dele, que é conseguir antecipar, né, os dados aí, o que ocorre com décadas de antecedência, por incrível que pareça. Mas nessa questão do dia a dia político, quando ele desce pro acertar o amanhã, às vezes ele dá uma certa pecada. Eu tenho certeza que isso aí é mais um trabalho de persuasão das pessoas, de, né, tentar botar fogo aí na discussão, mas eu não acredito que ele queira a renúncia do presidente, até porque nesse cenário do qual o professor Olavo é vinculado a um conservadorismo, não teria uma outra solução para ser a presidência do Brasil até então, né? Então eu acredito que isso aí é mais uma metáfora aí para conseguir convencer as pessoas, como ele próprio fez a introdução ao livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, né? As aberturas, até faço essa indicação de leitura para as pessoas, a abertura sobre a discussão da dialética aristotélica do Olavo é sensacional nesse livro. Muito bem, esse livrinho é bom, vende até na banca. Sim, tem na banca. Tem na banca, aeroporto, a arte da como é que chama? Vencer o debate sem ter razão. Não, isso, é a arte da razão, a arte do Schopenhauer. O prefácio é meu, porra. E você vai pro último. O último você xinga o cara e acabou. Não é dele. É o pombo. O último é você sai na... Argumento ad hominem. Tu ofende o cara direto e não ofende o argumento. Isso. E se esse não funcionar, você sai na porrada também. Mas, Emílio, é isso. Às vezes funciona. Deixa eu fazer um ponto aqui. Tem um filósofo americano que tem outro argumento melhor ainda, que é o Reductio ad Hitlerum. No final, tu chama o cara de Hitler e aí acaba a discussão. Não interessa. É o Hitler e acaba. Aí não tem mais pra onde ir. Pra encerrar. Agora me fala uma coisa, você deu uma de Nostradamus aí. Parece que a Manu tá caindo aí, parece que não vai dar o Partido Comunista em Porto Alegre. Tá ok.
Okay. Inclusive, hoje à noite eu tenho no meu Instagram lá uma live com os candidatos, com a outra chapa, né? Que é o Melo e o Ricardo Gomes. Cara, e o que a gente faz aqui, na realidade, a ciência política é uma ciência, né? Então a gente tem que analisar e fazer um somatório de dados. Eu acredito que quem votou na Manuela no primeiro turno, todos os votos que ela poderia conseguir, ela conseguiu no primeiro turno. Talvez ela consiga algum vinculado ao PSOL, aí, 5% dos votos. Talvez ela chegue aí até os 35%, 36%, mas de resto os votos dos demais candidatos, né, já que o que estava na terceira posição durante as pesquisas apareceu em primeiro, eu acredito que todos os votos aí dos outros partidos mais vinculados contra a esquerda aí vão acabar migrando direto para o Melo aqui em Porto Alegre e vai ficar, eu acredito que é a chapa que vai ganhar. Mas para isso, todo mundo tem que votar domingo, né? Se o pessoal não votar, as pessoas não ganham. Esse clima de já ganhou, já deu errado nos Estados Unidos e a gente não quer que dê aqui em Porto Alegre também e nem em São Paulo, né? Falando em São Paulo, a última pesquisa que saiu, Covas com 57%, Boulos com 43%, estou falando dos votos válidos. E ontem você perguntou rejeição. Não tem bem rejeição, mas falam que 80% da população já está com voto, não vai mudar. Sim. Do 18%, deu preferência para um para outro, mas falou que ainda pode mudar e 1% ou não sabe, ou não respondeu, ou não entendeu a pergunta. Mas eu queria perguntar para o Conrado o seguinte: eu sou economista, fico sempre preocupado com economia, não entendo muito de política, acho muito difícil, muito complexo, mas o que a gente tem visto e tem me deixado bastante chateado? Um motivo aí de aumentar imposto, né? O Paulo Guedes essa semana já falou mais de uma vez de criar a CPMF digital, 0,15%, ao que tudo indica, depois do segundo turno, que agora no domingo a gente deve ver um novo imposto voltando ao debate. O que você acha dessa agenda de aumentar ou criar novos impostos? Ainda que falam que não vai aumentar, mas ninguém fala qual que vai diminuir, né? Fala assim, vou aumentar agora, mas depois a gente diminui. É uma conversa recorrente não só do governo atual, como histórica no Brasil. Tá. Duas coisas. Em primeiro lugar, eu acredito que o imposto que o Paulo Guedes quer colocar aí é acerca do PIX, né? Que é aquele que não tem imposto nenhum, digital, que é uma grande então assim, então nós teremos, Sami, até vou fazer aqui um esclarecimento para as pessoas entenderem, né? Riqueza, senhores, riqueza é exatamente quando alguma coisa tem valor econômico. As coisas têm valor econômico pela sua raridade ou pela sua inovação. A gente só consegue raridade e inovação através do ambiente com o maior conhecimento possível que as pessoas possam desenvolver. Raridade e inovação. E para a gente ter o maior conhecimento possível, a gente tem que ter a maior liberdade possível. Porque é na liberdade que as pessoas pesquisam tudo que lhes interessam e assim dá mais conhecimento, raridade e inovação, valor econômico e riqueza no final. E a riqueza acaba caindo nas mãos de todo mundo. O problema é quando a gente tem o Estado interferindo na economia, e é por isso que eu não tenho vinculação com a esquerda, que adora, né, uma prepotência estatal, uma atuação estatal na vida dos privados, a gente teria o quê? Um cerceamento das liberdades. Quando a gente cerceia as liberdades, a gente cerceia conhecimento, logicamente inovação e raridade, e assim menos valor econômico e menos riqueza. Então esse sistema que o Sami nos fala aí de aumento de impostos é um sistema autofágico, porque ele vai ser autofágico, né? Ele autocome o sistema. Por quê? Porque quando aumenta os tributos, digamos que eu seja um empresário, para eu conseguir render a mesma coisa que eu rendia no mês anterior, sabendo que o dinheiro público é o dinheiro do pagador de tributos, é do meu dinheiro, é o teu dinheiro, é o nosso bolsinho que eles tomam nosso, né? E se eu diminuir as pessoas, eu só tenho duas formas de manter os meus mesmos ganhos. Ou eu aumentar os preços e causar mais inflação, ou eu diminuir a qualidade do meu produto, e vai ter um produto pior no mercado, menos riqueza, ou eu diminuir também o salário das pessoas que eu pago, ou despedi-los. E assim, menos pessoas receberão salários, menos pessoas conseguirão trabalhar, menos dinheiro no bolso público, que vai querer aumentar os impostos mais ainda, num círculo vicioso até a nossa morte, como a gente vê em diversos outros países. Então, Sami, eu concordo contigo, acho uma tremenda sacanagem qualquer aumento de impostos. Agora, por outro lado, aí, o Brasil também teve gastos exorbitantes esse ano, e aí, como vocês, eu estou esperando as privatizações que o nosso amigo Paulo Guedes prometeu, e eu não acredito que vão ocorrer, ao menos nesse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, porque ele não vai querer se meter em atitudes impopulares, beirando as eleições aí. Tanto que até os próprios amigos dele, como o professor Olavo de Carvalho falou aí na Voz do Alba, né, eles não
não estão sob seu controle e ele continua fazendo relações particulares com eles. Então é isso que eu enxergo também aí, Sami, tô contigo nessa e infelizmente vamos ver o que vem por aí, né? Prezado Conrado, fazer presidente. Questão breve aí pro prezado Conrado, que é a questão de 22. Já estamos olhando adiante pra minha vez, que tá chegando aí. O Partido Republicano já tá me cortejando aí, já estamos oficialmente namorando, tá ok? Visando 22. Tua expectativa pra essa novela aí, que está nos aguardando, hein? A novela que está vindo para nós aí, nessa vinculação do presidente Bolsonaro, já que o partido que ele esperava estar vinculado era o Aliança, a criação não aconteceu, ele tem que se filiar a outro, né? E ele está achando algum caminho do meio aí. O que me parece só o que a gente teve nessas últimas eleições foi uma unificação do inimigo comum, né? O Bolsonaro hoje se torna o inimigo comum da esquerda e por isso que a gente vê um crescimento exorbitante de partidecos, como é o Partido Comunista do Brasil, que eu já falei não poderia nem existir, já que eles defendem, atacam a soberania nacional, atacam o Estado Nacional, atacam o conceito de país, né, querendo o comunismo, que é algo acima disso. Nem o PSOL, aí, pessoas que não existiam, esse Boulos, essa Manoela, nunca figuraram na vida, né? E aí com o PT por trás estão trabalhando muito bem, e vocês sabem que essa ideia toda de ser revolucionário, que o marketing é muito melhor, né, ou progressista, que o marketing é muito melhor do que ser um conservador igual o teu pai, né, atrai muitos jovens aí, o pessoal da faculdade, dos colégios, que se organizam dentro de um coletivismo para votar. Eu acredito que em 2022 a gente vai ter um embate cada vez maior, a gente vê a mídia tradicional desde o primeiro dia aí da posse do Jair Bolsonaro atacando ele sem parar, colocando vinculação de seus filhos, algumas coisas nessa esteira, então nós vamos ter uma guerra bastante grande em 2022, já que hoje, como eu já falei, nós temos a unificação do inimigo comum e essas eleições serviu aí como um termômetro do que vai vir em 2022. Conrado, mas o Barba vai ser elegível em 22. O Barba vai estar lá. Então vai ser o quê? O Barba manda nessa turma. Ou você acha que ele não vai ter mais o poder? Na realidade, qual foi o grande erro do PT, né? O PT andou sempre apostando nos seus caciques e esqueceu de criar uma renovação. O que a gente viu do PT de 2005 para cá foi que todos os seus caciques acabaram presos, né? A gente não pode esquecer, todo mundo, o PT nas últimas eleições botou o Haddad, que não conseguiu ganhar nem para prefeito de São Paulo, botou a Manoela em segundo lugar, e a gente sabe que esses caras só concorreram porque todas as outras pessoas do partido estavam presas. Então, eu acredito que o PT... A esquerda em si se coloca mais forte, porque agora tem um inimigo comum e a mídia tradicional tá batendo, com exceção do Pânico aqui, o que a gente vê no Brasil hoje aí do Pingo nos Is, né? São os momentos de debate que a gente tem entre direita e esquerda, mas de resto a mídia continua batendo muito forte e eu acredito aí que até lá o PT, eu acredito que o Lula não vai adiante, Emílio, mas... de barriga de mulher, cabeça de juiz e de urna eletrônica, ninguém sabe o que vem, né? Temos que aguardar aí... Fale. Desculpa, não, você que sabe decifrar os personagens, tem uma notícia aqui, o Maia trabalha para emplacar sucessor no comando da Câmara. Daí tem uma foto ele com o Ciro Gomes, eu já vi ele com o nosso João Dória, uma aproximação com o Luciano Huck. Incrível! Como que você consegue decifrar Rodrigo Maia? O que eu decifro positivamente é que ele não quer mais a reeleição, né? Que era vedada pela lei e eles estavam forçando, tanto ele quanto o Alcolumbre, seus conchavos, trancando a pauta para que isso fosse adiante. Talvez essa ideia dele já abrir mão da reeleição já seja o resultado aí da aproximação do Bolsonaro com o Centrão, como eu já falei para vocês aí, o Centrão, quer queiramos, quer não, é o resultado da votação nossa, né, da população que acabou elegendo esses representantes. Então, para mim, não existindo nenhum conluio, nenhuma relação ilegal entre o presidente ou qualquer político com o Centrão para fazer suas alianças, já que política é aliança, né, a gente tem que ter, é disso que funciona a política nos termos que a gente tem, eu acredito que esse já é um resultado positivo. Quem vem pela frente, eu não faço a mínima ideia. A mínima ideia. O que eu tenho certeza é que não vai ser nenhum bom político, né? Porque imagina só, se a gente tem um presídio, tu vai querer eleger o chefe do presídio, tu acha que algum anjinho vai, não, agora nós vamos cortar os celulares dentro da cadeia, agora nós vamos diminuir visitas íntimas, agora nós vamos permitir o tráfico de drogas aqui interno, tal. Essa pessoa nunca seria elegível. Então pode ter certeza que quem quer que vá substituí-lo, não vai ser nada que a gente espere, que a gente bata a palma. Pode ter certeza. Agora, você acredita nessas frentes amplas? Porque agora tem a da canhota,
né? Tem o New Left ali, olha só, tentando entrar no jogo. Tem os canhoteiros, que é onde entra o Ciro, entra o Lula, que o Lula se volta. Você acredita numa frente ampla? E tem o PSOL, que é essa nova canhota moderado, que é baseado em pautas, nessas pautas que a gente tem de feminista, de empoderamento, de racismo, que é uma... Não, mas porra, foi bem votado. Não pode dizer, foi bem votado. Meu amigo, foi não tô falando que não foi. Foi muito bem votado. Então, quer dizer, a gente tem lá, tem o Lula velho, tem o Cirão, que... Boulos. Cirão também, ó. Cirão da massa. O Boulos tá usando sapatênis e camisa polo. E é o capitão. E aí? E agora? E ele caiu. É o famoso Boulos, paz e amor. Mas uma coisa que me chama a atenção, Emílio, vou responder a tua pergunta, mas vou fazer um comentário antes, né? Há bem pouco tempo atrás, aí, quando a gente tinha a pandemia, né, acontecendo no Brasil, tá acontecendo ainda, mas aquele início, eles chamavam, como diz os Adrilles, qualquer encontro de pessoas como aglomeração genocida, né? Uma aglomeração, vai morrer gente, pessoas presas na praia, as mulheres uma mulher caminhando na praia lá foi presa, lá naquela praça, acho que foi em Araraquara, também foi presa. E aí agora tu vê, durante as eleições, né, eles trocaram o nome aglomeração, a mídia, né, se a gente for pegar os principais portais de informação do Brasil, chamam de Boulos faz caminhada no centro de São Paulo. Aí tu vê a foto, é milhares de pessoas. Daí não, Boulos faz encontro com líderes feministas. Daí tu olha lá, é um monte de pessoas. Então, a esquerda tem essa ginástica linguística aí para defender os seus interesses e através da mídia, né, a mídia fazendo essa desinformação com as pessoas. Se é alguém mais vinculado a um espectro mais conservador, eles chamam de aglomeração genocida, e se é alguém da esquerda, aí eles chamam de passeata, caminhada, encontro, algo muito mais light, que daí pode, né? Mas a resposta para ti aí, Emílio, do que a gente conversa... Bom, o próprio Ciro Gomes agora entrou com uma medida, com um pedido, né, contra o governo federal, querendo tirar o poder do governo federal, mais uma vez, como já fizeram no início da pandemia, e passar para os governadores sob uma obrigatoriedade de usar vacina. Isso ainda pode nem ser cogitado. Nenhum país do mundo tem obrigatoriedade de vacina, vão querer fazer no Brasil, como a gente teve a revolta da vacina lá em 1904. Então, cara, o que eu acredito aí é que... Bom, mais uma coisa que o Marinho falou, né? Aqui em Porto Alegre, cara, pra ter ideia... O PSOL fez 5 vereadores, vai ser a maior bancada da nossa Câmara de Vereadores. E a gente não pode esquecer que o PT, quer queiramos, quer não, é a segunda maior bancada do nosso Congresso Nacional. Então a esquerda tem força, a esquerda foi patrolada nas eleições federais, de fato foi. Nessa, eles começam agora a recuperar e se reorganizar atacando um inimigo comum, como eu já falei para vocês, e a gente tem que ter os olhos bem abertos aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Para os dois lados, tanto para o governo federal quanto para a esquerda. Temos que abrir os olhos. Obrigado, viu, Fernando? Fernando Conrado conversou com a gente. Você entra lá no Instagram do Conrado, eu sigo também. Fernando Conrado, é Conrado Fernando? É Fernando Conrado mesmo o Instagram. Fernando Conrado. Fernando Conrado tem um curso. Isso. Tem um curso dele. Qualquer dia você tem que vir aqui pra gente falar de Filosofex. Só chamar, cara. Conforme for aí, dia 7, 8, 9, estarei em São Paulo. Quem sabe não é a nossa vez de nos vermos ao vivo. Isso, aí a gente fica aqui, aí o papo é mais gostoso. Obrigado, viu, Fernando? Entra lá. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Valeu. Fernando Conrado conversou com a gente.